visto que tem feito o ponteiro de negócios girarem, que tem feito a diferença em empresas de materiais de construção. Envie aí para o máximo de pessoas que você puder, porque essas sacadas podem fazer grande diferença. E a gente tem visto isso na prática, a gente tem olhado, a gente tem acompanhado. A IDS Digital é uma empresa hoje que tem 10 anos de mercado, a gente hoje tem mais de 15 anos de experiências, a gente tem informatizado diversos negócios e isso nos dá essa robustez de olhar para o negócio do lado de dentro e olhar ao mesmo tempo com uma visão estratégica. E temos entendido que esse olhar estratégico é o que tem feito a diferença. Esse olhar de fora, esse olhar para os pontos cegos que todo negócio tem, é o que tem feito a diferença, que tem mudado o jogo de muitas empresas e muitos negócios. Então, seja bem-vindo a esse canal. Esse canal é que a gente comunica com você, que a gente fala ao vivo, que a gente deixa essas gravações para nutrir, para te aconselhar, para te ajudar a ir para um próximo nível, a dar passos para entender esse novo perfil de consumidor que tem chegado na sua empresa e muitas das vezes, por não saber lidar com esse consumidor, as empresas têm deixado muito dinheiro na mesa, têm deixado de ter essas pessoas por perto. Então, vamos lá, vamos seguindo. A gente tem falado a respeito de vendas, de alavancas de venda nessa live, a respeito daquilo que realmente faz o ponteiro do seu negócio girar. Então, o primeiro passo seria entender quem é o cliente que faz o ponteiro do negócio girar. O primeiro passo é entender quem é o cliente que faz com que as coisas realmente surtam efeitos quando a gente olha para os números, quando a gente olha para o faturamento, quando a gente olha para o lucro do seu negócio, quando a gente olha para as pessoas que entram e que realmente, quando eu contabilizo, no final as coisas mudam. Renato, são os pequenos clientes que compram todo dia, então você tem que dar um jeito de se comunicar melhor com ele. Hoje nós temos as mídias sociais, hoje nós temos o WhatsApp, hoje nós temos o TikTok, seja qual for a mídia que seu cliente estiver. Por isso você precisa entender quem é o seu perfil de cliente ideal, quem é o cliente que fala diretamente com você e faz o seu negócio mudar. Porque muitas das vezes a gente acaba entendendo empresários que têm clientes que não são clientes ideais para ele. E a gente às vezes gasta energia com pessoas que não fazem diferença no dia a dia do nosso negócio. Não é isso? Então, olhando para esse cliente, olhando para essa pessoa que muda o jogo do meu negócio, como eu faço perguntas para encontrá-la? De onde ele vem, como ele chega? Quem eles são? É um arquiteto? Falando de material de construção? É um engenheiro? É mais o cliente final? É o pedreiro? É uma empresa, uma construtora? Como que eu acho mais dessas pessoas? Como eu encontro mais dessas pessoas? Ele está na internet realmente? Ele está no Google? Eu posso fazer perguntas para ele, como que ele chegou até o meu negócio? Ele passou pela rua, viu o meu letreiro que é grande? Aonde que estão concentradas as maiores obras da região? Aonde estão concentradas as maiores obras que esse cliente ideal está? Então eu passo a olhar, olha como essa visão externa, como essa visão mais minuciosa nos detalhes fazem o ponteiro do negócio girar. Fazem a diferença no resultado final e no meu mês, seja no meu ano, seja no meu trimestre. Então isso muda completamente. Então se você não tem esse cliente que você fala, se você não sabe, se você sai atendendo todo mundo, sai atendendo de qualquer jeito, isso não é mais jogo para esse tempo. Então, olha esse cliente, mede esse resultado. E acho que o próximo passo que a gente pode falar, olhando primeiro, entendendo que é o meu cliente ideal, a gente entender que se realmente o que eu preciso agora é aumentar o número de pessoas ou medir o número de pessoas que entram no meu negócio, quando eu passo a medir o número de pessoas que realmente fazem o orçamento, a gente já tinha dado até um exemplo quando a live, antes dessa live encerrar, que é que as pessoas que entram e fazem o orçamento, esse número, eu tendo ele claro, e eu sabendo o número de vendas que eu tive no dia, eu posso montar um funil entre as pessoas que compram, as pessoas que realmente, as pessoas que entram, as pessoas que compram, e no final eu faço essa distinção. Entrou 50 foram 25 foram as vendas,
Eu tenho aí um número de 25 pessoas que não compraram comigo. O que eu faço com essas pessoas? A gente tem um recurso bacana no sistema, que quando eu faço um orçamento, um pedido de venda, eu consigo colocar o nome, mesmo que a pessoa não me dê nenhum dado dela, nenhuma informação, seja e-mail, seja endereço, eu peço apenas o telefone para eu anotar, e eu consigo dizer no sistema que aquele orçamento é para Paulo, com o número 219999, enfim, eu consigo anotar que o Paulo tem um número tal, para amanhã eu fazer um novo contato com o Paulo. Porque se ele não leva hoje material, amanhã eu consigo fazer um contato com ele. Então, seu software de gestão pode te ajudar, olha aí, a vender mais. Porque se eu perco essa informação, se eu perco, esse cliente vai embora, ele só leva o orçamento, eu fico agora à mercê dele cotar com várias empresas e não voltar mais. Então, agora eu uso o meu software de gestão para eu saber onde está o número dele, para eu efetuar uma ligação. Olha o que a gente já consegue fazer só com essa informação. E ser ativo. A gente vai falar mais à frente do balcão ser ativo e não passivo. Então, a gente falando de como aumentar as vendas, primeiro passo, entender quantas vendas eu faço, quantos orçamentos eu faço, eu tenho que separar isso, ter esse número claro. Antes eu entendi quem é o perfil do cliente ideal, entendo o que eu já faço, pronto, eu mapeei o meu ponto A. E agora você precisa entender para onde você quer levar o seu negócio. Qual o tamanho que esse negócio pode ter. Porque a empresa é do tamanho da sua cabeça, da sua mentalidade. E a gente pode ser sempre muito maior, gente. A gente pode ser sempre muito melhor. Para isso eu preciso analisar, eu preciso ter dados, eu preciso ter informações que me levem a jogar esse jogo de longo prazo. Então, quando eu começo a medir, eu começo a criar um funil de vendas. Um funil que na loja de material de construção não é comum ter. E olha que eu visito muitas empresas, gente. A gente fala com muitas empresas. Já teve semana de eu visitar mais de 50 empresas. E, pasmem, nenhuma delas tinha bem medido esse número. Ou poucas delas têm bem medido. Às vezes a gente não consegue conversar com todos os donos, todos os empresários, todos os decisores. E às vezes essa pessoa ela não tem esse número claro. Ela não tem clareza de para onde o negócio dela está indo. Ela não tem clareza de que se essa pessoa entra e faz a diferença no ponteiro, eu posso achar mais pessoas como ela. E Renato, como eu acho? Gente, a internet está aí. O seu cliente está na internet. Se ele não estiver na internet, eu preciso medir e entender quem é ele para, de alguma maneira estratégica, achar mais pessoas como ele. Seja numa ligação, se for empresas do mesmo setor, parecidas com aquele setor. É uma empreiteira que vem aqui, compra X valor, e esse valor faz diferença no meu resultado. Talvez seja necessário você colocar uma pessoa só para essa ação. E com certeza, gente, essa pessoa vai se pagar. Esses dias eu estava visitando alguns clientes